Em estúdio nesta edição do Meio-Dia do ETV está Pedro Gonçalves, economista e convidado habitual desta edição à terça-feira. Olá Pedro, boa tarde. Olá Marta, boa tarde. Esta ameaça da Moody's, pelos vistos, já está a ter efeitos no risco de Portugal, que está a subir em todas as maturidades, ou será uma coincidência? Há uma relação evidente, também há o leilão de Espanha, que ocorreu hoje de manhã, nos 3 anos também não foi particularmente feliz e a combinação dos dois efeitos está a ser negativa. Eu penso que o anúncio da Moody's é mais que esperado, as outras agências de ratings vão fazer o mesmo, já estão a ganhar terreno para 2011 e a preparar, em função disso, as suas avaliações de rating. Se a decisão acontecer, desculpe interromper, no espaço de 3 meses, provavelmente as agências estarão à espera da próxima execução orçamental. Exatamente. E estão também a ver que os dados da atividade económica do INE que saíram hoje de manhã também vêm confirmar isso, que é um desafio difícil entre a contenção orçamental forte que Portugal tem que fazer e depois o crescimento económico. O consumo privado continua a desacelerar, o consumo está a desacelerar, os indicadores da atividade do INE mostram uma desaceleração. O produto, tudo sem ser a estimativa do próprio Governo, aponta para decréscimos e, portanto, todo este equilíbrio é um bocadinho o que a Moody's vem de referir. Pegando nessa sua expressão, tudo sem ser a estimativa do próprio Governo, aponta para uma redução. É uma estimativa ainda otimista? Depende de... Podemos ver o copo meio cheio ou meio vazio. Portanto, a OCDE tem uma perspectiva de decréscimo da economia de 0,2, o FMI bem mais forte, decréscimo da economia de 1,4, o Governo tem uma expectativa de um crescimento muito moderado, 0,2. Eu penso que os números dizem tudo, não preciso eu de os adjetivar. Penso que é um bocadinho otimista e vai ser difícil manter-se ao longo do ano este crescimento, mas espero que esteja enganado. Ontem foi divulgada a execução orçamental de dezembro, embora o saldo global, o déficit tenha melhorado, o que é certo é que a despesa aumentou entre janeiro e novembro. Isto já pode antecipar alguma coisa das próximas execuções orçamentais? Eu acho que há aqui várias... Sobre o lado positivo é que o déficit finalmente desce, mas desce por um aumento enorme da receita, nomeadamente a fiscal, que está a crescer, o orçamento tinha uma previsão de 1,2, está a crescer a 5%, aumenta, versus a última execução orçamental, 4 décimas, dos 5, como referido, dos anteriores 4,6. A despesa continua a crescer, a despesa primária continua a crescer, está em 3,2, estava em 2,5 no mês passado. Só para termos a noção, eu acho que há aqui estava a fazer aqui umas contas, para termos a noção, o déficit está nos 13 mil milhões de euros, 12.939 para ser rigoroso. Representa 40% do total da receita. Quando nós vemos o déficit em função do PIB, estamos a ver com um denominador muito grande. O déficit deve ser... Para termos a ideia de um orçamento familiar, o que temos é que temos um buraco que representa 40% das receitas que nós temos. É como se tivéssemos um salário de 100 e tivéssemos a gastar 40% acima desse salário, o que é... Portanto, estamos a gastar dimensão, 140, por assim dizer. Uma forma, a conta simples, seríamos a gastar 140. Para termos uma noção do que é o esforço da redução deste déficit, o IVA inteiro deste ano, na execução de dezembro, está nos 11.243 milhões de euros. Não pagava, se duplicássemos o IVA, assumindo que o consumo era igual, se duplicássemos, dando isso de barato, assumindo que era igual, se duplicássemos a taxa de IVA, não cobriríamos o déficit. Porque a receita total, até à data, são 11.243 mil milhões de euros, para um déficit de 12.909. Ficava a faltar 2 mil milhões, grosso modo. Noutra conta, a mesma, mas de toda forma, o IRS e o IRC tinham que duplicar. E mesmo assim continuaria a não chegar. Portanto, o nosso desafio, para nós, a coisa que... Não é por via dos impostos que se vai resolver. Se chegássemos às pessoas e dissessem, vamos duplicar o IVA, que era acabar com a nossa economia, ou duplicar o IRS, era, mesmo assim, este esforço exigido, se não fosse feito nada do lado da despesa, não era suficiente. Portanto, do lado da despesa, o que se evidencia aqui são, embora a despesa efetiva esteja a descer, a despesa primária sobe bastante, há aqui a questão dos custos de financiamento, que é relevante, mas há, evidentemente, um conjunto de PECs 1 e 2, que o efeito real nas contas não está cá. E a Moody's também
está a preparar-se para isso. E, portanto, este PEC 3, que é o PEC 4, como quiser chamar, que é o Orçamento de 2011, ou é à séria, e nós começamos leis logo a cumprir, ou vamos ter... Mas será possível executar tudo o que está previsto no orçamento? Já se falaram em muitas exceções, agora os cortes também para os hospitais empresa, como ouvimos, estão a ser difíceis de executar, porque a maior parte das administrações dos hospitais dizem que vai pôr em causa a prestação de cuidados de saúde. Isso parece-me... vai ser muito difícil. Uma coisa que eu acho que é importante referir sobre isso é que o esforço que está a ser pedido às empresas públicas não é equivalente ao que o próprio Estado está a fazer. Porque os cortes nos salários são comuns, mas o corte de 15% nas despesas correntes, nomeadamente no Estado, leia-se aquisição de bens e serviços, o Estado não tem um objetivo de crescer de 15%. Portanto, está a ser mais exigente com as empresas do que com o próprio Estado, sendo que grande parte destes hospitais são empresas há poucos anos, eram parte do Estado, como eram as escolas. Foi um processo de empresarização, mas fazem parte do Estado. E, portanto, o nível de exigência não é o mesmo. Mas é o que diz. Efetivamente, há um conjunto de metas muito rigorosas do ponto de vista da despesa que vão ter muita dificuldade em ser cumpridas e, principalmente, se não forem implementadas duas coisas que acho fundamentais. Primeiro, por natureza, os diretores dos hospitais, os diretores das escolas, qualquer entidade pública vai procurar apresentar um conjunto de razões para não cumprir. Porque o esforço de cumprir é muito grande. E, portanto, aí tem que haver uma vontade política muito forte de fazer cumprir e de perceber que, efetivamente, há serviços que vão ter que deixar de ser prestados. Devemos ter uma prioridade clara. Quais é que são os mais importantes? São os de saúde? Mas quando se fala de cortes de 15%, e se estes cortes não são direcionados, não estamos a correr o risco de fazer cortes de forma indiscriminada? Eu penso que sim, Marta, mas de uma forma, não sei se vai ao encontro da sua pergunta. Tipicamente, há aqui uma comparação que é muitas vezes feita entre um gestor privado e um gestor público. Quando nós temos um gestor privado para cortar 15%, e quando nós vemos, vocês passam notícias de multinacionais que mundialmente mandam cortar 15%, o gestor privado sabe que tem que cortar de uma forma equilibrada entre os seus custos, mas também tem que assegurar um nível de produção grande. Porque no ano a seguir, o gestor que está em cima, quando for ver, se ele só cortou output, digamos assim, acaba com aquela unidade. No setor público isso não acontece. Este incentivo não é claro. Dou-lhe um exemplo que codifica a questão. Por exemplo, imagina a ASAI. A ASAI é uma inspeção. Tem um orçamento para fazer a inspeção das atividades económicas e alimentares. Se eu disser ao diretor-geral da ASAI, tenho que cortar o orçamento de 20%, onde é que é fácil cortar? Eu tinha planeadas 100 visitas de inspeção, faço 40. Ao fazer 40, não tenho desgaste de carros, não tenho viaturas, não pagar extraordinárias, não tenho despesas de representação, deslocação. Mas também não cumpre com a sua função. Chego se calhar facilmente, muitas vezes facilmente no sentido do lato, no exemplo que eu estou a dar, aos 20%. A questão é que cortei, depois não fiz a inspeção. E esse incentivo, que é o que tem sido feito, que é muitas vezes dado aos gestores públicos, que é cortar, mas como não há o output do próprio Estado, é para o próprio Estado, 60% do que o Estado faz é para si próprio, não há uma transparência, não há mercado para avaliar a importância daquele output. Portanto, é um jogo muitas vezes interno, de faz ou não faz, mas que tem consequências completamente diferentes. O que estamos aqui a falar na saúde, o efeito vai ser real, porque se o hospital não prestar os cuidados, no dia a seguir, a Económico TV, as outras televisões vão estar lá a mostrar as pessoas nas filas de espera, os doentes que não foi tratado. Degradação da prestação de cuidados. A degradação que vai ser doloroso para qualquer governo, para qualquer executivo implementar as medidas. E por isso é que eu referi há pouco, é importante priorizar. A saúde é uma prioridade, com certeza. Agora temos que ver onde é que tudo, no limite, vamos todos achar que tudo é uma prioridade, mas há com certeza prioridades que não são tão prioritárias para um país que está com as dificuldades que tem. E principalmente, fazendo aqui a ponto que disse, com a execução são 13 mil milhões de buraco. 13 mil milhões não se cortam com, como disse, é duplicar o IVA.